Agora vamos convidar o nosso palestrante da noite, o Jaime. Seja muito bem-vindo, Jaime. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe o nosso encontro, Jesus envolva a nossa reunião e os bons espíritos possam também nos auxiliar para que o tema nos faça refletir sobre a nossa conduta diária. Nós iremos hoje falar sobre as mãos. Além do que será comentado aqui, existem outros livros que vocês poderão também verificar, outros subsídios, para nós realmente verificarmos a importância de nossas mãos. Os livros são Fonte Viva e Luz Acima, nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, Saúde e Espiritismo, da Associação Médica Espírita do Brasil, Técnica de Mediunidade de Torres Pastorino e Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, que recentemente nos deixou. Quando nós chegamos à casa Ramatís, nós encontramos tudo preparadinho, não é? As cadeiras, as coisas arrumadas, ajeitadas, irmãos que acenderam a luz, irmãos que instalaram o som, e em todos eles o que é que foram utilizados? As mãos. Então, para iniciar o nosso trabalho, muitas mãos agiram, possibilitando para que tudo aqui estivesse bem arrumado. Então, são várias mãos que atuam nesta casa. Mãos importantes que realmente valorizam esse trabalho, esse vínculo que criaram com o Pai Criador e com Jesus. As mãos. Quando a nossa irmã falou no início aqui que nós devemos ter confiança, nós não temos essa confiança e esquecemos que todos nós sempre estamos nas mãos de Deus. E esse Pai Criador nos trata com muito carinho. Estamos nas mãos de Jesus, o Mestre querido, governador da Terra, que zela também por esse planeta. E a oração também falou em Israel, que é o anjo protetor do Brasil. Portanto, nós também estamos nas mãos de Israel. Então, são mãos preciosas, mãos importantes que cuidam da humanidade. As mãos leem ou não leem? Leem. Aí que nós vamos ver alguns detalhes que talvez a gente até nem se aperceba. Para o cego, quem é que faz a leitura? As mãos. Felizmente, né, um espírito que com certeza tinha esse compromisso, criou o alfabeto Braille, permitindo que aquele irmão que não tivesse ou não tenha a sua visão, possa, através de suas mãos, ler como nós que temos a visão normal. As mãos falam? Falam também. No dia da posse do presidente Bolsonaro, a primeira coisa, ou quem falou a primeira vez, foram as mãos de quem? Da sua esposa, quando ela usou a língua dos sinais. Então, a língua brasileira de sinais, chamada de Libras. Então, o dia que vocês ouvirem falar de Libras, quer dizer língua brasileira de sinais, que através do gesto das mãos possibilita muitos irmãos também entenderem o que está sendo dito, comentado ou falado à frente. E há escolas no Brasil que já, além do alfabeto Braille, há escolas que também já ensinam as Libras, ajudando também a muitos dos irmãos diante da sua deficiência. Mãos.
Nesse momento, quantas mãos estão atuando pelo mundo afora? Quantas mãos estão conduzindo seus irmãos nos mais variados meios de transporte? Nós temos irmãos dirigindo aviões, navios, helicópteros, ônibus, barcos, caminhões, automóveis. Então aí estão também mãos atuando. E se nós pensarmos bem, nós sempre estamos nas mãos das pessoas. Se nós vamos viajar, nós estamos nas mãos de um piloto, se a viagem for de avião, de um ônibus, nas mãos de alguém que dirige o ônibus. Mesmo em família, quando o pai dirige, a família está nas mãos do pai que dirige seu carro. Mãos que selam compromissos. A juventude hoje, talvez antes da aliança, do noivado, ela tem um outro compromisso, um anel que é colocado nas mãos e significa um compromisso entre o jovem e a jovem. No noivado a mesma coisa, e nas mãos é que se sela o compromisso do casamento. Então, o noivo para casar pede a mão de sua amada. Na verdade, quem já teve essa coragem sabe que precisa fazer isso, né? Às vezes até o pai quase desmaia quando alguém lhe pede a filha, mas é assim. Porque significa que ao pedir a mão desta moça, desta noiva, você está acolhendo, trazendo para junto de si, e essas mãos com certeza irão proteger. Não importa se as suas mãos são grossas, macias, delicadas ou ásperas, duras. O que importa são o que as nossas mãos fazem. E normalmente, mãos que estão feridas, machucadas, simboliza que elas atuam, que elas trabalham, que elas são ativas, ajudam também. A palavra mão, teve um irmão nosso que foi curioso e pesquisou lá na Bíblia, que é uma das palavras que mais aparece na Bíblia. Ela está registrada em 1583 vezes. Então ela tem seu valor para ter tanto destaque para que nós possamos compreender realmente a sua missão. Cada mão é uma obra complexa de Deus. Vocês já olharam as mãos hoje? É muito difícil nós olharmos para as mãos, né? E nós deveríamos olhar mais para elas. Nós lavamos, né? Passamos cremes, colocamos joias, mas a gente deveria olhar muito para esse instrumento de trabalho que nos possibilita atuar durante a nossa passagem por aqui, ou seja, a nossa existência. Então, as mãos são uma das partes muito importantes para nós. Com as mãos, podemos fazer muitas coisas. E quando nós ouvimos a obra, o trabalho da humanidade, é que nós vamos perceber realmente o que elas são em nossa existência. A semana passada, depois daquela enchente que atingiu a nossa região, eu ouvi uma autoridade de Camboriú dizendo assim: nós estamos passando por muitas dificuldades, temos muitos problemas, mas vamos nos dar as mãos para superar isso. Vamos o quê? Nos unir para que juntos possamos encontrar soluções melhores para nosso município, para a nossa região também. Nessas situações, tragédias, problemas, tristezas que nos envolvem, são muitos os vizinhos que nos ajudam. Então aparecem mãos bondosas que naquele instante se estendem para nos auxiliar também.
Hoje, não sei se alguém de vocês ouve a Rádio Menina, o programa da manhã chamado Boca do Trombone. Eu gosto de ouvir, porque vejo naqueles irmãos radialistas umas almas bondosas que procuram ajudar a muitas e muitas pessoas que vêm para a nossa região, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E hoje de manhã chegou uma mulher que estava numa situação tão triste, tão complicada, que ela só chorava e quase não conseguia expor seu problema. Ela estava sem emprego, tinha que entregar seu telefone, para retirar precisava de R$80, e foi citando a sua situação, as suas qualidades, disse que era alguém que tinha especialidade em cuidar de pessoas idosas, e ela estava ali disposta a trabalhar. E o radialista, muito bondoso, disse: nós vamos de todas as formas tentar lhe ajudar para que você encontre realmente um trabalho. E após a moça parar de falar, o radialista quis dar um recado e ele não conseguiu, porque ele se envolveu com a dor e a tristeza dessa mulher. Mas em seguida o telefone tocou e ele disse assim para ela: mãos bondosas foram estendidas para você agora nesse telefonema. Há um emprego para você. Então, como é bom em certas horas uma mão que se estende para nós, nos acolhe, porque todos nós temos os nossos momentos de tristeza, de amarguras e angústias. E essa mão amiga que surge, ela nos fortalece, nos ampara, nos segura, para que a vida possa seguir-se de forma normal. As mãos são tão importantes, nós somos bilhões de seres aqui na Terra, e não existem duas impressões digitais iguais. Por que será que essas mãos são tão diferentes? Porque nós somos individualidades. Não existe ninguém. Cada um é um espírito com suas conquistas, com as suas experiências, com as suas vivências. Mas que se dispondo de mãos laborosas, ele será muito importante em sua passagem por aqui também. Nós temos nas casas espíritas uma atividade chamada de passos, todos conhecem, né? Ou reiki. O que é utilizado ali no reiki? As mãos também estão atuando. Essas mãos transmitem energias, fluidos, vibrações para todos aqueles que necessitam. Há a mão, o toque magnético do passista, mas há também mãos dos espíritos que fortalecem esses fluidos, essas energias, possibilitando talvez uma ajuda melhor diante da circunstância, do problema e da dificuldade de cada um de nós. Quando alguém, porventura, pensar que só tem atividade de passe, que ele só participa da atividade de passes na casa, ele diz assim: ah, mas eu sou só passista. Você é importantíssimo na obra de Deus. Como passista, você pode levar muitas energias e ser, além disso, ajudante do plano espiritual, que precisa de irmãos que também permitam que suas mãos façam parte desta atividade. Nas casas espíritas, talvez a gente nem perceba, nem saiba, existem muitas mãos que trabalham para levar a pessoas carentes a sua dedicação, a sua atividade. O Wilson, sua esposa e todos esses trabalhadores da casa sabem disso. Quantas mãos atuam para que o sopão esteja pronto no sábado? Mãos que prepararam as verduras, os alimentos, e mãos que temperaram a comida e ajudaram a fazer
esse alimento saudável e gostoso. Então são muitas e muitas mãos que nós temos nas nossas casas, em vários lugares, fazendo quitutes, doces, pratos dos melhores, para que a gente possa se deliciar com eles. Mãos que costuram. Quantas anônimas estão aí costurando, se lembrando das mães que não têm a sua roupa, das crianças que também não as têm? Mãos que estão bordando, fazendo tricô, crochê, sempre com o propósito, o ideal e o objetivo de suprir as necessidades daqueles irmãos que precisam de nós nos seus momentos de dificuldade. Mãos que lavam. Quantas e quantas de vocês aqui, como esposas, companheiros, filhos, ajudam a lavar a roupa, permitindo que ela fique limpinha, cheirosa, passada por muitos? Mas nós recebemos isso de uma forma, assim, até meio sem consideração, mas ali está algo que nós temos que considerar e valorizar a mulher que faz isso. Ela quer fazer com que toda a sua roupa seja arrumadinha, ajustada e fica mais bonita, realmente. Então, para que servem as mãos? Será que elas têm muitas utilidades? Para o pedinte ou para o mendigo, elas servem para quê? Normalmente ele estende a mão. Tem alguma coisa aí, meu irmão, ou mano, ou senhor, ou senhora? Essa mão está pedindo. Mãos servem para chamar. Muitas vezes nós chamamos alguém só através do sinal das mãos, né? O filho, principalmente, quando é pequeno e faz alguma traquinagem que pai e mãe fazem assim, nós já viemos preocupados, né? Mas é uma forma também de dizer alguma coisa, bem até que se aproxime. Então elas servem também para chamar. Detalhe na questão das mãos, que ela é hoje, mas com certeza no início, ela foi o primeiro copo para o homem. No início nós não tínhamos o copo, hoje está tudo isso à nossa disponibilidade, né, meu? Mas o homem teve que tomar sua água através da concha das mãos. Qual foi o primeiro travesseiro do homem? Foram suas mãos. E tem muita gente que dorme também sem travesseiro, mas a mão segurando a cabeça. Então ele poderia ser o primeiro travesseiro, a primeira almofada, enfim. Foi a sua primeira arma. O homem teve que se defender através de suas mãos. Naquele momento não tinha outra opção e existia a lei do mais forte. Então, essa mão também decidia muito o combate, como hoje, nesses esportes mais agressivos, também ela ajuda a decidir uma luta. Esfregando ramos, através dela, o homem conseguiu o quê? Fogo. Esfregando pedra, né? Então, foi mais uma interferência de nossas mãos. Mão fechada significa, às vezes, que nós estamos com raiva, com ódio. A pessoa diz, eu estou com vontade de te dar um soco. Significa violência, agressão. Mas, ao mesmo tempo que essa mão pode agredir, ela pode acariciar, né? Pode ser envolvente. E nós gostamos de carinho. E precisamos pensar, principalmente nas nossas relações, e ter o controle para que nossas mãos não sejam agressivas, não sejam violentas. E quantos irmãos são machucados, feridos e mortos pelas nossas mãos violentas? Só para vocês terem uma ideia, dias atrás eu fui fazer uma exposição na nossa casa para umas mães carentes, e eu estava falando justamente sobre as mães. Eu não pude terminar que a mão acariciava uma pobre das mães, interferiu e disse para mim, seu Jaime,
mas essas mãos servem para machucar, para agredir. Olha o meu rosto. Eu confesso que fiquei quase que sem saber o que dizer diante daquela situação, porque vi o desespero, o sofrimento dessa esposa, que ao invés de ter um esposo, um marido que a ajudasse, compreendesse e a envolvesse nos seus braços, ele usava suas mãos para agredir. A mão na guerra era usada nas armas para matar. Ela é um instrumento de morte. Mas na mesma guerra nós vamos encontrar irmãos enfermeiros buscando os feridos, levando para o socorro, e médicos bondosos fazendo suas cirurgias, tentando salvar aqueles irmãos feridos. Quando nós olhamos no hospital, nós vamos muito pouco, graças a Deus, por termos saúde. Mas quando vamos ao hospital, se nós observarmos bem, nós temos que agradecer esses anjos bons da saúde que ali atuam, porque há um número muito grande de mãos bondosas ajudando a nós nesse momento da doença, da dor e do sofrimento. Só numa cirurgia nós vamos encontrar médicos, cirurgiões, mas ele precisa de auxiliares, ele precisa de instrumentistas, ele precisa de enfermeiros, ele precisa de maqueiros. Todo esse grupo vai envolver suas mãos para ajudar, para permitir que essa cirurgia seja feita da melhor forma possível. Nós escutamos todos os dias na cidade o barulho de ambulância ou os bombeiros que estão buscando irmãos feridos, acidentados em algum lugar. E nós não pensamos, nessas mãos bondosas que vão lá, atendem, dão a primeira assistência, os primeiros socorros para depois nos conduzir aos hospitais. E são mãos de anjos, que eu digo, que nós precisamos também orar todos os dias pelo amor, pela dedicação, pelo carinho que eles têm com o nosso sofrimento também. Graças às mãos, tudo que existe para nós, como conforto, bem-estar, comodismo, são mãos que participaram. Essa casa aqui, se não tivesse alguém dito assim, mãos à obra, ela jamais seria construída. Porque qualquer obra, como diz Emmanuel, passa pelo pensamento, é idealizado, é planejado, mas ela precisa da execução. E aí é que entram as mãos fazendo que escolas, hospitais, tudo isso que está aí à nossa disposição, foram trabalho de alguém que talvez nós nem saibamos valorizar também. As mãos servem para aplaudir. Quem de nós não gosta de um bom espetáculo, de show de artistas que nos encantam, que nos envolvem, Nós temos que ser gratos àqueles que nos trazem essas vibrações, nos envolvem com essas energias, sendo reconhecidos no aplauso. Nós temos mãos que regem orquestras, bandas, tantos outros grupos que existem aí, são mãos que estão ali, também não falam, simplesmente gesticulam, mas para que aquele grupo que está envolvido significam as notas que têm que serem dadas naquele instante também. Mãos são usadas para escrever, não importa qual o meio que estejamos utilizando, elas ajudam nas nossas escritas, no nosso trabalho, nas nossas atividades também. Há dias atrás também, acho que foi nessa casa, depois do término de uma exposição,
uma moça veio me dizer que ela tem o pai com 93 anos e a mãe com 91. O pai perdeu todos os seus movimentos, ele só consegue falar ainda. Mas ele olha, como ela disse, pede velhinha e faz um carinho. Então veja que para receber carinho não tem idade. Aos 93 anos ele pede ainda para receber o carinho. Então, vamos valorizar mais essas mãos. Fazer com que realmente elas beneficiem, possam trazer bem-estar e nos ajudar. A mão serve para empunhar a espada, a arma, a faca também. Quantos e quantos irmãos usam desses recursos para atingir os seus propósitos, né? Ferindo ou matando os seus irmãos de jornada. A mão do carrasco também executa alguma coisa triste, está no seu trabalho, infelizmente, mas ele enforca, usa a guilhotina, enfim, essa mão foi usada também para algo que não deveria ser a sua finalidade principal. Então, o operário tem, através de suas mãos, a possibilidade de ser um ajudante em qualquer obra. Ele vai precisar de alguém que seja um engenheiro, que tenha o seu plano, a sua planta, e ele será um dos participantes através da sua obra. Um prédio, por mais imponente, por mais importante, por mais moderno que seja, ali atuaram muitas mãos, e não existe mão mais importante. Todos colaboraram para que essa obra chegasse ao seu final. Então, todos também precisam ser considerados e valorizados, e todas essas mãos lembradas. Com as mãos, atira-se um beijo. É muito comum, a criança gosta de mandar beijo. Eu acho muito lindo pela inocência, né? Para elas é uma alegria mostrar beijo. E nós devemos continuar mantendo também esse ritmo, mas raramente nós vamos mandar um beijo para alguém. As mãos servem para acenar na hora da despedida. Nós ficamos ali vendo nossos filhos, nossos netos partirem, abanando as mãos durante muito tempo, até que eles tenham condições de ver o nosso amigo. Mas as mãos também servem para levar o caixão, né? Que é o final de todos nós. E Chico Xavier dizia sobre essa situação o seguinte: considere-se uma pessoa feliz se você tiver 6 amigos para levar o teu caixão. Então nós estamos trabalhando mal, nós estamos com deficiência de amizade. E amigos são importantes. As suas mãos, quantas vezes vão nos beneficiar? O amigo entende as nossas dores, ele compreende as nossas tristezas, perdoa até os nossos defeitos, mas ele jamais afasta suas mãos, jamais deixa de nos ajudar quando um amigo verdadeiro. Com as mãos, tapamos os olhos para não ver determinadas coisas, né? Que é melhor não ver. E quantos são surpresos, né? Diante de um fato desagradável e tentam não querer ver aquela cena triste, que dói, que fere e que machuca. Com as mãos também podemos atirar uma pedra. Com as mãos podemos levar um buquê de flores. E há um provérbio chinês que diz: sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Nós, homens descuidados, temos que nos lembrar muito disso. Sempre que puder levar as nossas noivas, as nossas namoradas, nossas esposas, uma flor, e estender a nossa mão, muito feliz, porque para elas não tem presente
maior. E o perfume das flores ficará também em nossas mãos. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: mãos que trabalham são mais importantes do que lábios que rezam. Então, só orar não resolve. Nós vimos aqui todos os dias fazer oração e eu sou um espírita verdadeiro, eu vou a casa, mas não realizo nada. E Madre Teresa de Calcutá não era alguém muito forte, né? Que pudesse ter todo esse preparo para viver a vida. Era franzina, aparentemente fraquinha, deveria ser de corpo, mas forte de espírito. E ela fez com que o seu trabalho, a sua congregação, ajudasse muito a humanidade, diminuindo o sofrimento onde elas atuavam. Então, sobre mãos, eu falei um pouco, mas deve existir muitas outras coisas. Mas vamos nos lembrar que se nós somos participantes da obra de Deus, se nós somos seus colaboradores, as nossas mãos sempre devem estar estendidas para o irmão em sofrimento, em dificuldade. Fazer com que nossas mãos amparem, deem o suporte, conduzam, auxiliem a todos os que nos buscam, a todos os que precisam de nós. E quando nós vamos caminhando por vários e vários lugares, nós encontramos, como nesta casa Ramatís, mãos preciosas, valorosas, trabalhando. Nós vamos em outros lugares, que lá também mãos bondosas, mãos atuantes, diminui a dor de muitos irmãos que estão num momento de sofrimento. Então, que Deus nos ampare, que Jesus nos auxilie, para que as nossas mãos possam sempre ser utilizadas como bênção, como amor, como caridade e fraternidade, e que elas estejam sempre na obra de Deus, de Jesus e da nossa bendita doutrina espírita. Uma boa semana.